Olá, divinas! Bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. E hoje a gente vai falar sobre aquilo que você quer escutar, sobre aquilo que você tanto tá procurando nessa internet e que finalmente você tá achando. O que você precisa fazer para conseguir entrar em união com a sua chama gêmea. Aí, o cabelo tá um caos. Vamos dar um minutinho aqui para que eu consiga me ajeitar, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que eu quero que você coloque na sua cabeça agora é: esquece essa coisa das 8 fases dentro da jornada de chama gêmea que tanto ficam falando por aí, tá? O encontro, a lua de mel, espelhamento, a separação, e a fuga, e perseguição, e etc, etc. Essas 8 fases que dizem por aí, não é que não aconteça, tá, gente? Só que isso faz parte de um conhecimento muito iniciante dentro da jornada, muito iniciante. É um conhecimento, assim, de quem tá descobrindo sobre chama gêmea, e pra quem tá um pouquinho mais avançada, pra quem já fez ali uns processos, até tá um pouco de saco cheio de ficar ouvindo sobre esse tipo de conteúdo, tá? Fica até meio assim, nossa, que saco, né? Ai, que fase que eu tô, como é que solta, né? A gente vai com uma raiva com esse lance da fase soltar, tá? Soltar, o que significa soltar? Como é que solta? Que diabos é soltar? Essas 8 fases que dizem que a gente passa, na verdade, são acontecimentos que foi percebido que existe um grupo de chama gêmeas que passa, mas que não é todo mundo que passa, e nem todo mundo que vai passar por essa ordem ou que vai passar por todas essas etapas. Só para vocês terem uma ideia, eu passei por exatamente essas 8 fases da separação, né? Do despertar pra conexão, lua de mel, espelhamento, separação, soltar, tudo isso, né? Noite escura da alma, todas essas coisas, eu passei em 2016. Eu consegui a união com a minha chama gêmea, depois de ter passado exatamente por essas 8 fases. Exatamente, gente, exatamente como tá escrito. E fiquei em união por 4 anos e mesmo assim eu tive a separação. E aí? O que acontece com uma pessoa que passa por uma situação como essa? O que acontece com uma série de alunas minhas, por exemplo, que já estão em união, mas percebem que não de fato estão vivendo a união? Percebem que não de fato estão em fusão com a chama gêmea dela? Percebem que elas estão no início da jornada? Essas 8 fases que falam por aí é só a ponta do iceberg. São acontecimentos de início de jornada, de primeira fase de jornada, mas a jornada tem inúmeras etapas. O que você precisa se apegar não são a esses acontecimentos que não necessariamente vão acontecer nessa ordem com você, que às vezes você fica tão agarrada que fica ansiosa, pensando, quando a separação vai acontecer, meu Deus do céu, você vai começar a criar minhoca na sua cabeça. Você precisa entender quais são os processos que ocorrem de evolução sua e do seu gêmeo para chegar na de fato união. E quando eu falo de fato união, eu não tô falando com você que não sabe ainda se chama gêmea ou não, que gosta daquele cara, que sente essa conexão, mas nunca conseguiu ter uma relação com ele, nunca conseguiu ter de fato uma união com ele. Eu tô falando de você que já tem uma história, que já sabe que é chama gêmea, que já sabe que vai muito além dessas 8 fases, que compreende que existe um processo de evolução que você não sabe qual o passo a passo e você tá aí caçando, angustiado em saber qual é, e é o que eu tô te passando agora, que sabe que existe etapas e processos para evoluir que você não tá conseguindo enxergar e é por isso que você não tá conseguindo destravar a sua jornada de chama gêmea. Você precisa entender o que precisa ser feito, quais são os acontecimentos, né? O que você precisa para conseguir sair de um acontecimento para o outro, de conseguir sair da fase da separação para ir para a fase do soltar. O que você precisa fazer para se tornar a mulher que de fato está pronta para viver uma união de chama gêmea. Você acha que a sua união ela vai acontecer só com a sua intenção, com a sua força de vontade, com o desejo, com a manifestação, com os decretos, né? Eu vou decretar, eu coloco, né? Como é que falam?
Eu decreto que está feito, 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 feito. Assim é, assim será, assim já é. A gente fica decretando, achando que é isso que vai conseguir fazer a gente se atrair pela nossa chama gêmea. E aí a gente fica rodando em círculos, perdendo tempo, energia e dinheiro com um monte de curso superficial que não traz respostas, com um monte de terapia energética achando que é o nosso campo energético que não está manifestando a união e faz a gente não conseguir sair e ir para lugar nenhum. Coisa exaltada, né? Desculpa aí, gente. Mas é porque eu lembro de mim nessa fase e eu me sinto angustiada em saber que a gente fica perdido e não tem ninguém para trazer as orientações certas. E mais do que isso, tem muito profissional por aí que só tá te enrolando, que não sabe o que tá falando e fica te passando informações que são inadequadas. E não porque eles fazem por mal, tá? Mas justamente porque eles não sabem sobre as fases de evolução da divina feminina e do divino masculino para chegar na união. E eles estão presos em fases inconscientes, em fases imaturas, em fases que romantizam a dinâmica e perpetuam isso por aí. E fazem as pessoas ficarem presas nesses ciclos que eles mesmos não estão conseguindo sair, porque eles não têm conhecimento, eles não têm experiência, né? Eu tô há 12 anos em dinâmica, não tenho experiência. Então, não sabem, inclusive, que existem mais etapas. Eu não tô falando de todo mundo, tá, gente? Mas tem muita gente por aí. Então, eu tô falando isso como um alerta pra você perceber e conseguir filtrar quem de fato tá conseguindo ter um nível de consciência maior pra te trazer o direcionamento que você precisa e quem tá te prendendo em circos, né? Em ciclos, na verdade, de feridas e imaturidades que a própria pessoa não consegue sair. O que você precisa entender é que você não vai conseguir a sua dinâmica apenas com a força da sua manifestação porque você quer. Até porque se fosse por isso, todo mundo já estaria em união. Você entra em união quando você se torna a mulher que está pronta para viver a união. A mulher que de fato se tornou uma mulher sagrada, que tem uma vida sagrada, está pronta para viver uma relação sagrada. E aí que eu te pergunto, será que você tá pronta? Por que tá tão difícil conseguir entrar em harmonia com o seu gêmeo? Perceba que você consegue até notar, se você tiver um pouquinho mais madura, que você não tá pronta para conseguir viver essa união. E que você precisa se tornar essa mulher que tá pronta. Então, o que você deve se questionar? O que tá travando a minha união? Quais são as etapas de amadurecimento que eu preciso trilhar para me tornar essa mulher? Quais são os passos que eu preciso trilhar para me tornar essa mulher que tá pronta para viver em união? Quais são os aprendizados dentro de cada passo, né? Então, é como se fosse, gente, uma escola, né? Então, quais são as coisas que eu preciso aprender no primeiro ano do ensino médio, do segundo ano, do terceiro ano? Quais são os aprendizados de cada fase para que eu saia do primeiro ano e consiga ir para o terceiro ano? E consiga aí me formar. Quais são esses aprendizados? Como é que eu evoluo de uma etapa para outra? E como que a gente mede isso? E diferente da escola, que a gente precisa fazer prova, por exemplo, a gente vai medir se você tá de fato pronta para ir para a próxima fase, se você já tá nessa próxima etapa, de acordo com o teu nível de consciência, maturidade e vibração. Então, se você é uma mulher madura, se você é uma mulher com alto nível de consciência e tá vibrando cada vez mais alto, mais próxima você tá de se tornar uma divina feminina e de conseguir viver a tua vida e o teu relacionamento sagrado, porque vai ser natural para você viver isso. Se não é natural para você viver uma dinâmica sagrada, você não consegue viver. E é por isso que você está atraindo para você uma dinâmica como? Uma dinâmica que espelha feridas, uma dinâmica de fuga e perseguição, uma dinâmica de desconexão e conflito. Porque você mesma está vibrando em desconexão, em conflito. Você está com um nível de maturidade, de consciência, de apego, de medo, de conflito, de dor. E é por isso que você vive isso dentro da dinâmica. Você ainda não se tornou essa mulher que está pronta para viver essa vida, que tem como natural para si
ter uma relação sagrada. E quer que eu te prove isso? Se você de fato fosse uma mulher que está pronta para viver uma relação sagrada, você não aceitaria nada menos do que algo sagrado, do que dignidade, do que respeito, do que uma relação verdadeiramente amorosa e harmoniosa. Mas não, você aceita menos. Você aceita perseguir o seu gêmeo. Você aceita se sentir insegura para ter essa pessoa do seu lado. Você aceita estar nessa situação para não perder essa pessoa. Porque ter essa pessoa é mais importante. Porque você se identifica com a falta e não com a abundância. Se a abundância fosse importante para você, tudo que é falta seria inaceitável. Então você olharia e falaria assim: ai não, olha, eu amo muito você, mas aqui não tá rolando uma abundância, não tem sintonia entre a gente, então vocês não conseguem, entende? Você não ia estar passando por essas situações que vocês estão passando. Você tá atraindo essa situação pra você. Existem 4 fases que a gente passa pra conseguir viver a união com a nossa chama gêmea. E cada fase vai marcar um nível de consciência, de maturidade, um desafio, um aprendizado. Você precisa entender qual fase que você tá, o que você precisa aprender para sair dessa fase e ir para a próxima, quais são os aprendizados dessa próxima e o que você precisa fazer para ir evoluindo até chegar na 4ª fase. A 4ª fase é a fase que a gente consegue de fato viver a nossa união sagrada. Pega aí o seu lápis e a sua caneta, porque a gente vai começar a ter conteúdo muito profundo. Gente, isso aqui é conteúdo que eu passo em curso e mentoria. Só que é claro, isso aqui é o resumo de uma aula dos meus cursos da mentoria, porque lá eu passo muito mais ouro do que eu passo aqui no meu conteúdo gratuito para vocês verem o nível de profundidade, tá? Então quem tá lá, quem não tá lá, na verdade, é quem tá saindo perdendo, é quem tá prejudicado, é quem tá perdendo tempo, energia, dinheiro, saúde, né? Amor, tá perdendo aí a oportunidade de viver a dinâmica de chama gêmea. A primeira fase dentro da dinâmica, como eu falei pra você, eu passei aquelas 8 fases que todo mundo diz, né? Eu passei lá em 2016. E mesmo assim, lá, depois de ter entrado em união com a minha chama gêmea, né? Eu estava ainda na primeira fase da evolução da jornada. Ou seja, eu estava muito longe de estar pronta para de fato viver a união, que é a 4ª fase, tá? Essa fase, ela é marcada por um estado de inconsciência. Você e o teu gêmeo estão inconscientes. Inconscientes da sua natureza espiritual, inconscientes da sua essência, inconscientes, desconectados de você mesmos. Cada um desconectado de si, da sua função. E é a fase que a gente chama de ânimo e ânima. Vocês estão vibrando negativo, vibrando no medo, no apego, no medo, né? No medo de ser quem você é, no medo de ser autêntico, no medo de expressar suas emoções, de ser vulnerável, de se abrir, no medo de perder o outro, né? E isso faz com que você fique controladora, porque você não se sente merecedora de viver esse amor. Percebe que essa mulher não tá pronta para viver uma relação sagrada? Ela não tá vibrando no amor, não tá vibrando na abundância, ela vibra no medo. E aí você pode falar assim: Gabi, mas eu vibro no amor, eu fico lá fazendo Ho'oponopono, vibrando no amor e não sei o que. Mas na hora do vamos ver, né? Na hora do seu gêmeo voltar, mas ele não tá de fato vibrando na energia masculina dele e fazendo você se sentir insegura, em vez de você se permanecer vibrando no amor, entendendo que você quer ter ao seu lado amor, você fica se rebaixando e aceitando menos, vibrando no apego e só atraindo pra você escassez. Percebe? É na hora do vamos ver. É na hora de ver como você se porta perante a vida. Ou como você se porta perante o seu gêmeo. Como você se porta perante a dinâmica que mostra o teu nível de maturidade. Se você tá morrendo de medo de perder o seu gêmeo. Se você não consegue se posicionar. Se você tá controladora. Se você não recebe ajuda. Isso mostra como você tá desconectada da sua energia feminina. Ou seja, como você tá inconsciente, desconectada da sua essência. Você não tá de fato desperta. Talvez você esteja no máximo despertando. Essa divina, ela tá vibrando no ego dela. E divina feminina, quando vibra no ego, a gente vibra no ego quando a gente tá se sentindo inseguro. A gente vibra no ego quando a gente tá com as nossas feridas emocionais lá no talo. Então a gente tá
com medo de ser rejeitada, com medo de ser abandonada pelo gêmeo, com medo de perder, com medo de ficar sozinha, com medo de sentir essa dor, sentindo essa angústia. Quando a gente tá nesse lugar, a gente vai começar a se comportar no nosso masculino ferido. A gente fica controladora, nervosa, raivosa, a gente fica virilizada, a gente fica nesse estado do ego, querendo ali saber, né, onde tá meu gêmeo, o que ele tá fazendo, será que ele tá evoluindo? A gente fica nesse lugar, tá? E o nosso gêmeo também, ele também tá se sentindo inseguro, né? Ele também tá com as feridas dele à tona, também tá com as questões dele mal resolvidas. Só que tanto você quanto ele estão inconscientes de fato dessas questões. E é por isso que vocês se comportam dessa maneira egóica. Só que diferente de você, quando o divino masculino tá no ego, ele não vai agir dessa maneira virilizada. Ele vai agir no feminino ferido dele. Ou seja, ele vai ficar frio, distante, ele vai fugir, ele vai sair das responsabilidades dele, ele vai fugir dos compromissos, ele vai fugir de enfrentar as coisas que a vida tá pedindo para ele enfrentar nas relações, na família, no trabalho dele, com você mesma. E é aí que surge a famosa fase de fuga e perseguição. A relação, ela tá despolarizada, vocês estão desconectados de si. E é por isso que tem tanto atrito, tanta desconexão, tantos altos e baixos emocionais. Um nunca parece entender o outro. Os dois nunca parecem entrar em sintonia. É aqui que acontece também o espelhamento da ansiosa com o evitativo. Então você tá ali com medo de perder seu gêmeo, com medo de se sentir sozinha, com medo de ter que olhar para essas feridas que a dinâmica tá trazendo para você, né? Então, toda essa bagunça emocional. E aí você fica muito ansiosa em cima do gêmeo, né? Vomitando todas as suas preocupações, muito controladora, muito em cima dele, querendo falar o que ele tem que fazer. Isso ativa no gêmeo as feridas de rejeição dele. Ele se sente oprimido, ele não se sente aceito por quem ele é. E aí ele vai começar a entrar no feminino ferido dele. Ele se afasta de você para se proteger. Ele começa a ficar evitativo para se proteger. E esse comportamento de ego espelha a tua ferida de abandono, que te torna ainda mais ansiosa e controladora. Então não tem muito caminho. Nessa fase a gente fica rodando em círculos e é uma fase marcada pela separação. Então quando a gente tá nessa etapa, que é quando começa a acontecer os espelhamentos, né? Lá dentro das 8 fases da dinâmica, quando começa a acontecer os espelhamentos, nessa etapa, que é a etapa 1, vocês vão entrar em separação, porque os dois estão inconscientes. E essa separação vai te trazer justamente a chave e o remédio para você ir para a próxima fase, que é o despertar espiritual. Então vocês vão despertar, e nesse despertar, nessa busca por compreender quem você é, por que você está vivendo essa conexão, de se reconectar com você, você começa a entrar na segunda fase dentro da dinâmica. Vocês dois começam a entrar em contato com a essência, a divina feminina começa a entrar em contato com as emoções dela, com as feridas dela, com a espiritualidade dela. O divino masculino, ele começa a entrar em contato com o mundo prático, com as pendências dele, com as coisas que ele tenta evitar. Ele vai ter que se debater, se deparar ali com a capacidade dele de ser forte, de se comprometer a conseguir tomar as rédeas e se responsabilizar pela vida dele. Os dois, eles estão se conectando com a essência deles, porém muito imaturos. Um alto nível de imaturidade permeia essa fase da jornada. Então essa fase que você acabou de despertar, acabou de descobrir sobre a dinâmica de chama-gema, que você tá procurando aí um monte de conteúdo sobre esse assunto que talvez tenha te levado até aqui. Essa fase, a divina feminina, ela tá levando a espiritualidade de uma maneira muito superficial, né? O que eu chamo de boa-aventurança, de fase de boa-aventurança, onde a gente se conecta com a espiritualidade de uma forma um tanto quanto egoísta. E essa é a primeira reflexão que eu quero te trazer, a primeira mão na consciência que eu quero que você coloque. Será que eu estou levando a espiritualidade de uma maneira um tanto quanto egoísta? Olhando para ela como uma ferramenta para eu conseguir ter aquilo que eu quero, como uma ferramenta de eu ter respostas e sinais daquilo que eu preciso fazer. Só ali rezando e pedindo para Deus coisas para minha vida, sem entregar nada para ninguém, exigindo respostas e sendo extremamente inconveniente.
E isso, gente, acontece muito, eu percebo no meu dia a dia. Divinas que vão me mandar mensagem, até os comentários nos meus posts, publicações e vídeos, divinas exigentes, me traga resposta. Ninguém falou como, mas ela não quer pagar o preço para obter aquilo. Ela ainda não se responsabilizou pela vida dela e por isso ela acredita que é responsabilidade dos outros integrar de mão beijada algo para ela fazer. E mais do que isso, não só ela está exigente, como ela também não está preparada para aplicar. Então toda vez que alguém fala o que precisa fazer, ela ignora, ela rebate, ela se dói com aquilo porque ela é muito imatura. Você leva nessa fase, né? Você leva nessa fase essa espiritualidade banal, algo que tá ali para satisfazer. Resumindo, espiritualidade a tiragens de tarô, a cristais, a astrologia, a manifestação, a ter o que eu quero, sem entregar nada a ninguém. Uma positividade tóxica, né? Um egoísmo enorme, uma romantização excessiva da jornada. Ficar ali acreditando, né, que o gêmeo é o amor da sua vida e que vale a pena ficar com ele, independente de qualquer coisa, te fazendo aceitar indignidades e migalhas para conseguir viver esse amor. Fica lá procurando sinais, horas iguais e as borboletas e todas essas coisas, achando que tudo isso tem um significado. A espiritualidade, ela é muito mais do que isso, gente. A espiritualidade, ela não se resume a coisas superficiais. Ela não se resume a ter casa, carro e apartamento. A espiritualidade não se resume a você só querer receber, ter, sugar. Você se torna essa mulher que suga, né, as pessoas, que quer sugar as pessoas e consequentemente atrai para você pessoas que só sugam você. Gente, essa fase, que é a fase 2, é a fase marcada pela imaturidade, a fase da donzela e do macho. A feminina, ela vive uma ilusão. Ela quer ser amada a tudo quanto é custo e acredita que vale tudo para ter esse amor. É aí que eu falo que alguns mentores de chama gêmea estão presos, porque eles romantizam excessivamente a jornada e propagam essas ideias de indignidade porque eles mesmos estão vibrando em escassez, né? Eles mesmos estão vivendo esse tipo de ilusão. Então, essa etapa, ela ilude e machuca muito a gente. A gente acha que o gêmeo é a nossa salvação, que ele é a salvação dos nossos problemas. E isso faz com que a gente gaste a nossa vida, noites de sono, expurgos emocionais, um monte de coisa. A gente gasta muito de nós mesmos, das nossas emoções, da nossa energia, do nosso tempo, da nossa mente, das nossas noites de sono, da nossa literalmente vida, para conseguir ter o gêmeo de volta. É uma fase que a gente passa por cima da gente. A gente perde a nossa dignidade para estar com a nossa chama gêmea. A gente persegue, vive se sentindo rejeitada e abandonada. E a gente se prende ao gêmeo ao máximo para não perder, para não sentir esse vazio. A gente fica vibrando entre apego e coragem. Fica vibrando entre não querer perder o nosso gêmeo, mas ainda querer mudar, querer fazer diferente. Acredita da união, mas a gente está muito apegada para fazer as coisas acontecerem, para fazer a união acontecer. É uma fase que a gente está muito sensível, muito intuitiva, mas também muito imatura. E que o nosso grande aprendizado nessa fase é aprender a dar e receber, porque a gente só tá sugando e a gente também é muito sugado. Você e o seu gêmeo nessa fase vivem ilusões. Você vive a ilusão de querer um amor perfeito, de querer ser amada da maneira que você nunca sentiu que foi amada na sua vida. E ao mesmo tempo o teu gêmeo também vive uma ilusão de querer ser aceito pelos outros a tudo quanto é custo. E aí um não consegue entender o outro, porque para o divino masculino, o amor, ele vem através da aceitação, dos outros aprovarem ele, dos outros admirarem ele, e é por isso que ele busca o que a sociedade acredita que é admirável, que é um monte de mulher, que é ter dinheiro, que é ter status, que é ter poder, que é ter não sei o que lá. Enquanto a divina feminina, ela vive a ilusão de querer ser amada a tudo quanto é custo. Só que os dois estão vibrando num tremendo egoísmo. Você não de fato está interessada em amar o seu gêmeo, em entender o seu gêmeo, olhar para as necessidades dele. Você só está interessada em você mesma. E o teu gêmeo também está interessado só nele mesmo.
mesmo. Ele só tá interessado em se satisfazer, em correr atrás das coisas que ele acha que ele precisa correr atrás. E aí, um não entende o outro, um não abre mão de nada pelo outro, um passa por cima de si pelo outro. Então a gente não entende. Tem até divinas que falam assim: nossa, Gabi, ele parece outro homem, o comportamento dele me assusta, não parece aquele divino masculino que eu conheci dentro da jornada. Isso acontece muito, e acontece porque no início da jornada, como a gente tá entrando em contato com a energia da nossa alma com outra pessoa, a gente tem um vislumbre do nosso verdadeiro potencial, tanto a gente quanto o nosso divino masculino. Então a gente se comporta ali por um período, e eles também se comportam por um período mais maduro, mais inconsciente, mas as programações internas de cada um não fazem com que isso perdure por muito tempo. Então vocês voltam para os mesmos ciclos porque vocês não de fato se transformaram nessas pessoas, vocês só tiveram um vislumbre do que ia ser aquilo. Então a gente se assusta com o comportamento do nosso gêmeo, mas a gente não percebe como o nosso comportamento também é muito assustador. Como quando a gente vive nesse lugar de ilusão, de carência, de escassez, a gente também fica muito diferente. A gente também fica assustadora. E quando a gente se depara com isso em nós mesmos, assim, meu Deus do céu, o que eu tava fazendo? O que eu aceitava para conseguir ter o outro? A gente percebe o como a gente estava em dissintonia com quem a gente realmente é, e principalmente sem sintonia com uma relação que se diz sagrada. Como é que você vai falar que você tá pronta para viver uma relação altamente amorosa que na primeira oportunidade de você vibrar no amor e não aceitar a indignidade, você se deixa de lado e fica aceitando qualquer coisa apenas para ter o outro do seu lado? Perceba como você vibra em apego. A maioria das pessoas, elas se prendem nessa fase, porque é uma fase em que a gente fica muito se colocando nesse papel de vítima, cheia de expectativas, cheia de frustrações. A gente não consegue realmente se entregar ou ir a fundo na nossa jornada, porque a gente não tá pronta para investir na gente, e muito menos de viver os sacrifícios, os investimentos e a zona de desconforto que se transformar existe. E é por isso que as coisas começam a travar. O teu trabalho começa a travar nessa fase, o financeiro começa a travar nessa fase, as relações começam a travar nessa fase, porque você tá se impedindo de amadurecer. Você quer que as coisas aconteçam sem você se tornar a mulher que tem as coisas que você quer que aconteça. Percebe essa falta de lógica dentro da jornada? Você não sabe lidar com as coisas de adulto. Você quer ter uma vida sagrada, mas não está disposta para entregar as coisas para ter uma. Não investe nisso, não estuda para isso, não se sacrifica para isso, não sai da sua zona de conforto e confia para viver isso. Você fica presa nesse lugar de vítima, de reclamona, né? Então é um lugar bem chato. A gente cansa. Uma hora a gente cansa de arrumar desculpas. Uma hora a gente cansa de pagar pela nossa vida pela falta de resultado. E é nessa hora que eu chego dentro da sua jornada. Nesse momento você percebeu que você já aceitou demais, que não vale tudo para viver a união com o seu gêmeo, que precisa ser do jeito certo. Você quer viver a união, você quer ter o seu gêmeo com você, mas você quer ter uma relação sagrada com ele, uma relação digna, uma relação amorosa. Você cansou de tudo isso, cansou de ficar rodando em círculos, você não quer mais perseguir. E é aí que o meu trabalho, ele surge para você, pra mulher que tá exatamente nessa fase, nesse nível de consciência. A minha mentoria, o meu curso funciona para quem tá no início da jornada, mas a minha mentoria não é para quem tá, ai, será que eu sou chama gêmea? Ai, como é que eu consigo fazer para ele conseguir prestar atenção em mim? Ai, mas é que eu quero ter ele a qualquer custo. Quem tá nesse lugar não tá pronta para viver a mentoria comigo. Agora, quem já tentou, quem já fez, quem já rodou esses círculos, já percebeu que não vale a qualquer custo, que você quer viver uma relação sagrada, que você tá disposta a se trabalhar porque realmente cansou de viver esse ciclo de dores e de fuga e perseguição, aí sim a minha mentoria é o momento certo, porque
aí sim você de fato tá aberta, preparada e disponível para receber orientação, para fazer o que precisa ser feito, sem a resistência de quem tá no início da jornada. Então, mulher, é você que tá pronta para viver essa fase, que eu sei que você já tá cansada, que você já fez de tudo, que você quer começar a ter resultados, que você cansou de cursos e terapias, você quer uma orientação, você quer como eu faço isso? Como eu resolvo isso? Como é que resolve isso na prática? Eu tô disposta a fazer as coisas na prática porque eu cansei de ficar investindo em fórmulas mágicas. Quando essa mulher, ela tá pronta, ela começa a ter resultados que nem esse aqui, ó. Esse aqui são resultados de quem de fato tá pronto para viver a jornada e de fato tá pronto para aplicar as coisas que precisam ser aplicadas. Minha mentorada, quando ela entrou em contato comigo, ela tava vivendo separação com a chama gêmea dela. Depois que a gente começou a jornada, a chama gêmea dela se separou, eles voltaram a se reconectar e hoje em dia eles estão em união. É isso que acontece com a mulher que de fato está preparada para viver o processo e de fato se torna a mulher que ela precisa se tornar para conseguir viver a união com a sua chama gêmea. Então, se você tá nesse momento, onde de fato você se sente pronta para conseguir dar esse próximo passo, então significa que você está pronta para ir para a terceira fase dentro da jornada de chama gêmea, que é a fase onde a gente já consegue viver de alguma forma a união com o nosso gêmeo. Por que eu falo que de alguma forma? Porque não necessariamente você vai viver a união nessa fase. E se você viver, não necessariamente é uma união que está blindada de separações. A união de fato que acontece dessa fusão, ela acontece de fato na quarta. Mas na terceira fase, a gente já tá muito mais preparado para viver e a possibilidade de você de fato conseguir estar com a sua chama gêmea, tá? E é aí que eu entro, eu ajudo as divinas a irem para a terceira e para a quarta fase, se prepararem para de fato viver o que significa a união de chama gêmeas. Nessa terceira fase, o que você precisa fazer para sair da segunda fase para ir para a terceira fase? Você vai precisar chegar nesse nível de consciência, de perceber que não deve aceitar a união a tudo quanto é custo. Então, para isso, você vai precisar amadurecer um pouco, começar a integrar um pouquinho o teu lado racional. Você vai começar a precisar a entender o que significa essa jornada, quais são os passos para você conseguir destravar ela e entender que essa jornada não é para você ter o seu gêmeo, não é para você viver um relacionamento amoroso, é uma jornada espiritual para você se tornar um ser humano melhor, um ser humano referência, conseguir cumprir a tua missão e o teu propósito de alma, e a união ela vem como parte dessa missão e desse propósito. Quando você chega nesse lugar, você está pronta para viver a terceira fase. Na terceira fase, você se torna feminina. Na terceira fase, você se torna uma mulher madura, uma mulher virtuosa, uma mulher magnética. Nessa fase, você vai despertar, começar a despertar a tua chama gêmea, porque ele vai começar a se conectar com o feminino dele, com as emoções dele, com as coisas que ele precisa resolver, com as feridas que ele precisa resolver. Inclusive, ele vai começar a se conectar com os reais sentimentos que ele tem por você. Aqui que você vai precisar amadurecer o seu feminino, curar as suas feridas ancestrais, se conectar com a sua essência, entender o seu lugar como divina feminina na dinâmica, na vida, nos relacionamentos. Aqui você vai precisar integrar a tua energia masculina, ou seja, a tua racionalidade, expandindo a sua consciência e compreendendo com profundidade como é que funciona a cabeça e a mente do masculino, entendendo por que ele faz o que ele faz, compreendendo o que está acontecendo, tendo mais empatia dentro dessa dinâmica, tendo mais abertura para conseguir compreender esse lado dele, e ele também vai ter mais abertura para conseguir entender o seu lado. A fase onde a gente começa a equilibrar as polaridades dentro da dinâmica. Você se conecta, integra e amadurece o seu masculino e o teu gêmeo também. Você é colocada em situações muitas vezes para sentir na pele coisas que o teu divino masculino sentiu em algum outro momento da jornada. Então talvez você passe por situações, por relacionamentos, por coisas na sua vida que o teu gêmeo teve que passar lá atrás para que você sinta na sua pele o que ele sentiu, para que você sinta na sua pele
o que significa, qual que é a perspectiva do divino masculino dentro da jornada e dentro da vida. E assim isso vai te fazer integrar o masculino e te aproximar cada vez mais da união. Nessa fase você precisa de estudo, você precisa de alguém te guiando, você quer ter resultados e é por isso que você investe para ter alguém que te passe o passo a passo, porque você cansou de ficar gastando com a sua vida coisas que não estão te trazendo os resultados que você tanto busca. Por isso que nessa fase uma mentoria de fato é o ideal para você. E a minha mentoria, ela é ideal para você se você tá nessa fase, tá? Então, para você conseguir terminar essa fase, para você conseguir sair da terceira fase para ir para a próxima fase, você vai precisar terminar de integrar o masculino e o teu gêmeo terminar de integrar o feminino dele. Então, nessa fase, o gêmeo, ele já vai estar mais maduro. O gêmeo já vai estar mais disposto, já vai estar mais conectado. Você vai perceber que a abordagem dele vai ser diferente. Ele tá menos egoísta. E você também tá menos egoísta. Tá menos dependente. Tá mais racional dentro da sua dinâmica. E aí, para você ir para a quarta fase, você vai precisar se conectar profundamente com o teu caminho espiritual, com o teu propósito. E aqui eu não tô falando daquela espiritualidade superficial de cristais, de tarô, de energia. A gente tá falando sobre você compreender qual que é a sua função, o seu propósito e os seus deveres espirituais. É uma fase onde você tá ali para contribuir e não mais para sugar. Onde você não tá buscando, diferente da segunda fase, na segunda fase você só tá buscando ser amada nas relações. Quando você tá indo da terceira para a quarta fase, você está buscando amar nos relacionamentos, está buscando servir dentro do seu trabalho, dentro do seu propósito, e não apenas ser admirada por aquilo que você faz. A mulher que é imatura, ela quer ser amada nas relações, ela quer ser admirada pelo propósito dela, ela quer receber sem dar nada em troca. A mulher que é madura, ela quer amar nos relacionamentos, ela quer servir no propósito dela, ela quer ajudar as pessoas, ela tem prioridades diferentes, porque ela não tá mais carente, ela já tem tudo aquilo que ela precisa, porque ela amadureceu, se desenvolveu e se conectou com a fonte sagrada. Essa mulher, ela já entende o que ela veio cumprir. E aí ela se torna divina feminina. A divina feminina é uma mulher altamente madura, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Ela dominou as emoções dela, curando as raízes das suas feridas emocionais. Ela amadureceu a mentalidade dela, compreendendo o seu valor, o seu papel no mundo e exercendo esse papel, integrando o masculino dela, compreendendo com profundidade como é que funciona o parceiro dela, o que o parceiro dela precisa. E isso fez com que ela se conecte com a essência dela, com a fonte sagrada dela e comece a realizar a sua missão e o seu propósito de alma. Essa mulher, ela desperta por completo o divino masculino. Ele começa a se conectar com a espiritualidade dele, ele começa a compreender a conexão espiritual de vocês, ele começa a se tornar um divino masculino, um homem altamente maduro, líder, capaz, um homem que está ali para impactar a vida das pessoas com o seu propósito, com a sua missão, juntamente com a sua divina feminina. Para chegar nessa fase, você precisa terminar de integrar o teu masculino e você precisa se conectar e realizar o teu propósito de alma. Então, basicamente, quais são as coisas que eu preciso fazer? Primeiro, despertar espiritualmente, né? Então, noite escura da alma, e soltar, e limpezas, e conexão, e essência. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. Isso é a primeira fase, tá? Despertar espiritual. Perceba como as coisas que passam por aí é muito iniciante, é muito coisa de gente que tá nessa fase, e que isso não representa toda a complexidade da jornada, entendeu? Então essa é a primeira fase, essa é a primeira coisa que você precisa fazer, despertar espiritualmente. Segunda coisa, ampliar a sua consciência e amadurecer. Então entender que não funciona ter o gêmeo a tudo quanto é custo, entender que você precisa de um passo a passo e alguém te guiando, compreendendo que você não consegue fazer isso sozinha e se comprometendo a se responsabilizar para conseguir evoluir na jornada. Isso exige ampliação de consciência
consciência e um certo nível de amadurecimento. Terceira coisa que você vai precisar fazer: terminar de curar, de ressignificar as tuas feridas emocionais, compreender o teu papel na dinâmica, na vida e nos relacionamentos e integrar a tua energia masculina, trabalhar a tua racionalidade, estudar sobre relacionamento, estudar sobre desenvolvimento espiritual e pessoal. E a quarta coisa que você precisa fazer é se alinhar com a fonte e com o seu propósito e assim servir. Faz essas 4 coisas que você consegue a união com a sua chama gêmea. Se você quer entender como é que funciona, né? Como é que a divina feminina trabalha essas 4 fases. Então ela sai da inconsciência para ir para a fase da donzela, para ir para a fase da feminina, para ir para a fase da divina feminina. Como é que o divino masculino vive essa jornada, né? Sai lá da inconsciência para ir para a fase do macho, da fase do masculino, da fase do divino masculino. Você pode encontrar essas respostas do que você precisa fazer, como é a jornada da divina feminina e do divino masculino, dentro do meu curso, o Manual das Chamas Gêmeas. Eu vou colocar o link desse curso aqui na descrição desse vídeo e também do combo Destrave a Sua Dinâmica de Chama Gêmea. Nesse combo você vai ter acesso a esse curso e um outro curso onde eu passo 5 passos para você, para que você consiga se reconectar com a sua chama gêmea através da sua energia feminina. Na compra desse combo você também tem uma consultoria individual comigo. Então eu vou colocar no link o link do Manual das Chamas Gêmeas e do combo Destrave a Sua Dinâmica de Chama Gêmea aqui na descrição desse vídeo. Mas se você, divina feminina, que tá naquela fase lá que eu te falei, entendendo que você precisa de orientação, disposta a investir nisso, em compreendendo que você quer além, que é o passo a passo, quer alguém segurando na sua mão e te direcionando para se tornar essa mulher, realizar o seu propósito e viver a união, então para você é a mentoria Você Divina. Na mentoria eu vou segurar na sua mão, utilizar o mapa astral para identificar ali, né, os seus karmas, as suas feridas, os seus bloqueios, o seu propósito, as coisas que você precisa trabalhar, mas principalmente eu vou aplicar a minha metodologia, que é a metodologia Tríade da Divina Feminina, onde a gente vai amadurecer o teu emocional, mental e espiritual, desenvolvendo os 3 pilares para que você se torne essa mulher sagrada que está pronta para viver uma união sagrada. Se você quer saber mais sobre a minha metodologia, eu vou colocar o link para você se aplicar na mentoria aqui na descrição, onde você vai ter acesso a uma mini aula onde eu explico como funciona a mentoria, eu explico como funciona a minha metodologia e te dá também a oportunidade de você se aplicar para conseguir fazer a mentoria. E por que se aplicar, gente? Se você não tiver preparada, se você não tiver com um nível de consciência adequado para estar vivendo a mentoria, você não vai conseguir pagar, você não vai conseguir viver a mentoria, absorver os conhecimentos dela e você vai ficar frustrada porque você vai perder o meu tempo e o seu tempo. E como eu não quero isso, como eu valorizo o seu tempo e o seu dinheiro, então a gente faz uma filtragem para entender quem é que tá preparado para viver isso ou não. Se você não estiver preparado, tá tudo bem, em algum momento você vai estar. E para mim, a minha sugestão para você é você adquirir o curso Manual das Chamas Gêmeas. Agora, se você tá preparada, eu mesma vou avaliar e a gente vai estar ali prontíssima para você conseguir viver essa jornada. Eu vou estar ali super aberta para viver a mentoria com você e eu te garanto que você vai conseguir viver a sua transformação e ter resultados muito interessantes, inclusive que nem a minha mentoranda, né, que conseguiu a união com a chama gêmea dela. Então, se você quer ter o meu direcionamento, é só clicar aqui nos links que estão na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, aproveita para já compartilhar, já se inscrever aqui, mandar para aquela amiga, para aquele grupo de chamas gêmeas onde tá todo mundo aí como consegue a união, porque aqui que eu tô te falando como é que você vai conseguir a união com a sua chama gêmea. Comenta aqui qual fase que você tá e se você de fato está pronta para viver a união com a sua chama gêmea. Eu espero te ver do outro lado, divina, porque eu tô aqui para te ajudar a conseguir destravar essa dinâmica de uma vez por todas. Um beijo e até o próximo vídeo.